E aí galera, tô aqui mais uma vez com vocês e hoje venho falar para vocês sobre vida com Deus. E nesse vídeo de hoje nós veremos 4 pontos em relação à vida com Deus, que é pecado, arrependimento de pecados, compromisso com Deus e uma questão que é em relação ao negar e ao confessar a Cristo diante das pessoas por vergonha que você tenha ou medo de perder as amizades, medo do que você vai sofrer, perseguição, dificuldade que você vai passar. Mas antes disso, eu gostaria de ler Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Agora vamos falar sobre pecado. O que é o pecado? De acordo com a palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Ou seja, Deus estabeleceu uma lei, Deus nos deu mandamentos e ensinamentos para que cumpramos. É o nosso Criador. E quando a sua criatura, de acordo com os seus mandamentos e leis, com os seus ensinamentos, não vive, ela está errando diante dele, está pecando. Ou seja, o pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que é mal, que não é conforme a vontade de Deus, é pecado. Agora, sobre o arrependimento de pecados. Primeiramente, eu quero ler com vocês Mateus 7,14, que foi o que Jesus começou quando ele foi batizado e depois que ele volta daquela tentação do deserto. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte: Daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Tem uma palavra também lá em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 30, que diz assim: Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Atos capítulo 26, versículo 20 está escrito assim: Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 9 ao 10, está escrito assim: Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14 está escrito assim: Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Salmos capítulo 32, versículo 5 está escrito assim: Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados.
Isaías capítulo 30, versículo 15, está escrito assim: O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. E em Isaías também, no capítulo 59, versículo 2, está escrito assim: Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Nesse tópico de arrependimento de pecados, eu gostaria de me deter em duas palavras que eu li para vocês. A primeira é de 2 Coríntios, capítulo 7, o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Você sabe como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua união? Como é que está a sua comunhão, vida de leitura da palavra, vida de oração? E quando você ouvir uma palavra que tocar o seu coração e lhe entristecer, entenda que não é para o seu mal essa tristeza, mas é o próprio Deus que está gerando essa tristeza em você para que você se arrependa, porque Ele sabe que você está vivendo uma vida que não está agradando a Ele. E essa palavra vem como uma repreensão, vem como uma admoestação, vem como um consolo, vem como uma correção para livrar você desse caminho em que você está. Está deixando você triste, está lhe constrangendo, mas é para que você se arrependa. Porque a tristeza que é produzida por Deus, ela é para salvação, ou seja, ela gera alegria. Depois que você se conscientiza e entende da maneira como você estava vivendo e por que foi que Deus lhe deu essa palavra, para você se arrepender e para você mudar de vida. A segunda palavra é que está lá em Salmos, capítulo 32, que eu li o versículo 5, só que eu gostaria agora de ler a partir do versículo 1, que diz assim: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Talvez você não demonstre, mas por dentro você sente um grande peso no seu coração, na sua consciência. Você vê uma grande sujeira por causa dos pecados cometidos por você e você sente você carregar esse fardo, que é essa culpa, e que você ainda não confessou a Deus e que você ainda não se arrependeu desses pecados. Talvez para as pessoas na escola, no trabalho, na sua casa, na rua, você sorri, mas só que por dentro você se sente triste, você se sente preso e isolado, você quer se sentir livre, você quer ter uma felicidade verdadeira dentro de você, mas não sabe nem como e por que isso está acontecendo. A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que o que nos separa de Deus é o pecado. Então, Deus é a própria fonte de alegria e o pecado é de tristeza. O pecado é de morte, o pecado é de lamento. Então, quando você está em pecado, você está separado de Deus. Então, essa fonte de alegria, ela não está jorrando em sua vida. E aí, você só vive da alegria produzida pelo mundo e pelas coisas que você busca fazer nesse mundo. E não da verdadeira alegria que simplesmente pelo seu acordar, pelo mais um dia que Deus está te dando,
pelo toque dele no seu coração, você já está feliz. A palavra de Deus diz no versículo 5, prestem atenção. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Se você resolver não esconder os seus pecados de Deus, mas confessar todos a Ele, acredite, a palavra de Deus diz que Ele irá perdoar todos os seus pecados. Se você resolver confessar e não esconder mais, Deus irá perdoar todos os seus pecados. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre compromisso com Deus, que é o terceiro tópico desse vídeo. E a primeira palavra se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 9, que diz assim: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Lucas capítulo 9, no versículo 23 e 24, Jesus disse assim: Depois disse a todos: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Mateus capítulo 5, versículo 37, está escrito assim: Que o sim de vocês seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. E aí, eu gostaria de me deter nessa palavra que fala sobre firmeza e convicção, e que nós não devemos ser inconstantes ou oscilantes nas decisões, na nossa firmeza, na nossa convicção, no que a gente acredita, no que a gente tem fé, que é claro Deus, Jesus, o Espírito Santo, e estar baseado na palavra de Deus a respeito de qualquer argumento, questionamento que venham falar contra nós ou a respeito da palavra de Deus, porque se a gente não está baseado na palavra, se a gente não está alicerçado nela, vem os argumentos, vem os questionamentos e a gente não tem resposta, a gente não sabe sobre o assunto, do que falar. Não é preciso defender a Deus, mas é usar da palavra de Deus contra essas coisas que vêm contra a palavra de Deus. E como nós cristãos temos que ter essa posição de defender a nossa fé, né? Ter respostas para defender a causa da nossa esperança quando vierem perguntar a respeito disso para nós. Que o sim de vocês seja sim e o não, não. Pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. Ou seja, é uma dúvida, né? Mas será? Talvez. Pode ser que sim, né? Pode ser que não. Não. É não e sim é sim. Essa tem que ser a palavra do cristão. A respeito de qualquer coisa, de decisão, a sua certeza e firmeza tem que estar convicta na palavra. Sim, sim, não, não. Pronto, acabou. Não fica com o pé na frente e o outro atrás. Não tem dúvida, não tem insegurança. Não, diga sim pro sim, diga não pro não e acabou. Gálatas capítulo 2, versículo 20 está escrito assim:
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. E agora o quarto e último ponto, eu venho falar a vocês a respeito do negar e do confessar a Jesus, do medo e do receio a respeito de perder as amizades, em respeito, como eu falei lá no início, da questão das dificuldades, da questão das perseguições por causa da palavra de Deus. E eu gostaria de ler Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, que está escrito assim: Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, está escrito assim: Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. E aí eu acrescentei um pouco lendo o 34, que é a continuidade do 33. Eu gostaria de me deter um pouco nessa palavra e falar a meu respeito, que como lá em Mateus 10, 33, 32 e 33 está escrito, a primeira parte do versículo 32 eu já vivi, que foi de eu negar a Jesus. Porque no início da minha caminhada, e até depois de um longo, não muito, mas um certo tempo, eu não tinha coragem de assumir assim publicamente que eu pertencia a Cristo, por causa de amizades que eu tinha, e eu ficava com medo de que essas pessoas elas se afastassem de mim. Eu não andava com a Bíblia. Quando eu ia para a igreja, eu ia, mas assim, eu tinha muita preocupação em relação a estar andando com a Bíblia, porque eu tinha vergonha de que as pessoas soubessem que eu era cristão. Na escola, em alguns lugares, com amizades que eu tinha, que eu me misturava, eu sabia que eu tinha que falar de Jesus para aquelas pessoas, mas eu acabava que não falava e me envolvia com elas, e entrava em outros assuntos e ocultava Jesus da minha vida. Até pelo medo de perder aquelas pessoas, eu não falava em relação a pecado, a arrependimento, a volta de Cristo, para não ofender essas pessoas e elas não quiserem mais ser minhas amigas e acabar se afastando de mim. Só que Deus começou a trabalhar na minha vida, me mostrando que todo o sacrifício de Jesus foi por amor a mim, e que é Jesus o meu Senhor e Salvador, e que o que eu estava fazendo era me privar, ou seja, negar, rejeitar, me excluir da graça de Deus, dizer que tudo que Jesus fez por mim não valeu de nada, e eu já o ter aceitado, já ter dito sim para Ele, e tá vivendo essa vida aí de ilusão e de engano. Foi quando eu comecei a realmente confessar a Deus que eu estava errado e que eu precisava de ajuda, que eu não queria viver aquela vida, que eu precisava realmente me colocar numa posição de cristão como eu sou, que não pertencia mais a esse mundo, que não era mais aquele ciclo de amizade que eu deveria ter, que também eu não iria desprezar, abandonar aquelas pessoas, mas sim que em cada oportunidade que Deus me desse, eu iria falar de Jesus para eles, mas não mais me deter nos assuntos desse mundo, das coisas terrenas, carnais daqui. E foi quando eu comecei a buscar em Jesus amor por Ele, porque Ele me amou primeiro, e a palavra de Deus diz que por Ele ter nos amado primeiro, nós também o amamos. Então eu comecei a buscar esse amor por Ele e entender que se eu continuasse naquela vida, negando a Cristo e por causa das minhas amizades, eu estou dizendo não para o meu Salvador, eu iria sofrer mais tarde, depois. Eu iria ser julgado por aquela vida que eu estava vivendo. Então eu precisava me arrepender, eu precisava parar. E aí foi quando eu comecei a tomar a decisão de dizer não para essas amizades, de dizer não para essa vida, e entender que Jesus é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador e que Ele me ama
e que não são aquelas amizades que vão me trazer a verdadeira felicidade que eu procuro, a razão e o sentido para a minha vida, mas sim Jesus, sua morte na cruz, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E com isso eu entendo que só Ele é o caminho que a gente deve andar, só Ele é a verdade que a gente deve acreditar e só Ele é a vida que a gente deve viver, porque só Jesus é quem pode nos levar para o Pai, como está em João, capítulo 14, versículo 6. Então, se você tem vivido nessa parte de ter vergonha de Jesus, de esconder Ele por causa das suas amizades, não faça isso, porque Jesus é quem conhece você no íntimo e no profundo da sua alma e sabe qual é a sua necessidade. Só Ele pode suprir a sua necessidade, o que você está querendo, o que você está precisando, quais são seus sonhos e seus desejos. E até por mais que você compartilhe com esses seus amigos aí, com o seu ciclo de amizade, nenhum deles vai te ajudar, assim como Jesus pode te ajudar, para te libertar, para te curar, para sarar você, para te dar uma vida nova, para abrir os seus olhos, para mostrar para você o caminho da verdadeira felicidade. Você pode se abrir e contar os seus segredos, mas talvez nenhum deles possa guardar, assim como Jesus pode guardar e te ajudar nesse segredo que só você e Ele sabe, se você contar a Ele. Se você confessar os seus pecados ao Senhor, se você entender que é o pecado que separa você de Deus, e se você se arrepender dos seus pecados, Deus Ele vai perdoar você. Deus Ele vai te aceitar. Não importa como você tem vivido até aqui, como você tem feito, levado a sua vida até esse momento, porque Jesus disse: todos os que o Pai trouxer até a mim, de maneira nenhuma nos lançarei fora. De maneira nenhuma significa não importa quais sejam os pecados que você cometeu, a vida que você viveu, porque o próprio Cristo disse: venham como estão. Não tente se arrumar não, vou primeiro parar de fazer isso, eu vou primeiro parar de fazer aquilo, não, porque você é fraco. A nossa natureza humana, ela é fraca, e a palavra de Deus diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então todas as coisas você pode em Jesus que fortalece você, e não você por si mesmo. Então creia que no Senhor todas as coisas que você pode é nele, só nele que fortalece você para suportar, para resistir, para renunciar, para dizer não, para dizer sim para a palavra, para dizer sim para a oração, para dizer sim para a leitura da sua palavra, para viver praticando a palavra. E eu gostaria de terminar esse vídeo lendo aquele primeiro texto que eu li no início do vídeo, de Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 17, que diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Eu tinha vergonha de que as pessoas soubessem que eu era cristão. Na escola, em alguns lugares, com amizades que eu tinha, que eu me misturava, eu sabia que eu tinha que falar de Jesus para aquelas pessoas, mas eu acabava que não falava e me envolvia com elas e entrava em outros assuntos e ocultava Jesus da minha vida. Até pelo medo de perder aquelas pessoas, eu não falava em relação a pecado, a arrependimento, a volta de Cristo, para não ofender essas pessoas e elas não quiserem mais ser minhas amigas e acabar se afastando de mim. Só que Deus começou a trabalhar na minha vida, me mostrando que todo o sacrifício de Jesus foi por amor a mim, e que é Jesus o meu Senhor e Salvador, e que o que eu estava fazendo era me privar, ou seja, negar, rejeitar, me excluir da graça de Deus, dizer que tudo que Jesus fez por mim não valeu de nada, e eu já o ter aceitado, já ter dito sim para Ele, e tá vivendo essa vida aí de ilusão e de engano.